Oi gente, como vocês estão? Eu particularmente estou um caco. São 9h37 da noite. Não sei se dá pra ver aqui no meu relógio. Eu prometi pra mim mesma que se eu conseguisse fechar hoje eu ia fazer mais uma questão pra vocês. Então resolvi fazer mais uma questão. Vou fazer a questão 6, porque como eu fiz a questão 3, a questão 4 e a questão 5 também são sobre troca de calor. Se você viu a questão 3 ou se você fez, você vai conseguir fazer a 4 e a 5, eu confio em você. E eu vou fazer a 6 agora. A 6 é da UERJ, meu amorzinho. E ela diz o seguinte: o calor específico da água é da ordem de 1 caloria por grama grau Celsius. E seu calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. Para transformar 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 30 graus Celsius, a quantidade de energia necessária em quilocalorias equivale a... Bom, a gente já viu aqui como faz para mudar a temperatura de um corpo. A gente já viu como funciona quando dois corpos eles entram em contato e buscam entrar em equilíbrio térmico. E agora a gente vai ver uma outra propriedade, um outro assunto, que é quando o corpo ele muda de estado físico, que nesse caso é o gelo. Deixa eu pegar aqui a questão. Questão 6. A gente tem a seguinte situação. O gelo, importante falar também, aqui diz que o gelo está a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, ou seja, tanto para o gelo se tornar água líquida, quanto para a água líquida se tornar gelo. Então a primeira situação é o gelo numa temperatura de 0 graus Celsius. E eu quero transformá-lo em água líquida a 30 graus Celsius. Quais são os procedimentos que a gente tem que fazer aqui? O gelo, ele precisa atingir a temperatura de fusão para ele começar a derreter. Quando ele derrete, ele recebe uma quantidade de calor que a gente ainda não falou aqui, que é a quantidade de calor para mudança de fase. Isso vai variar de acordo com o seu calor latente. Eu já vou explicar para vocês o que é isso. Mas aí ele vai receber essa quantidade de calor para derreter. Quando ele derreter, quando ele recebe essa quantidade de calor, ele não varia a temperatura. Ele apenas varia o estado físico, a ligação entre as moléculas que compõem o sólido, nesse caso, o gelo. Quando ele derreter por completo, ele ainda vai estar na temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. E ele vai começar a variar a temperatura. Agora não é mais gelo, é água. E até atingir 30 graus Celsius. Então a gente vai ver aqui como que a gente vai fazer esse procedimento. Uma substância, ela variar o seu estado físico, ela precisa receber a quantidade de calor para mudança de fase, como eu disse. E essa quantidade de calor, ela vai depender do calor latente dessa substância. Para mudar de estado, existe o calor latente de fusão, de vaporização, de sublimação, enfim. Nesse caso, a questão ela dá o calor latente de fusão do gelo, que é justamente o que a gente quer, passar de sólido para líquido, a fusão. Então, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O que isso significa? Que para cada 1 grama de gelo derreter, ele precisa receber 80 calorias de calor. Então, existe essa diferença. Se eu quero derreter, se eu quero variar o estado físico de uma substância, de um corpo, ou se eu só quero variar a sua temperatura. São fórmulas diferentes que a gente vai ver aqui. Então, inicialmente, o gelo ele já está na temperatura de fusão. Então, ele não vai precisar variar a temperatura, apenas o estado físico. Ele está inicialmente a 0 graus Celsius. Na temperatura de fusão, ele vai receber uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1, para derreter. E todo esse gelo vai se transformar em água a 0 graus Celsius.
Porque essa quantidade de calor ela é específica para poder variar apenas a fase, mudar apenas a fase do corpo, de sólido para líquido. Quando todo o gelo derreter, virou água, vai receber uma nova quantidade de calor para a água esquentar, variar sua temperatura. Eu vou chamar de Q2. Que aí vai virar água a 30 graus Celsius. Beleza? Então a quantidade total de calor, vou botar aqui, é o somatório, né? De Q1 mais Q2. Como eu disse para vocês, o calor latente de fusão ele determina o quanto de calor uma substância ela precisa receber para poder variar 1 grama a sua fase, né? O seu estado físico. Então ele é calculado da seguinte forma. Nós temos o calor latente de fusão, nesse caso, porque pode ser de vaporização, como eu disse, ele vai ser igual a quantidade de calor dividida pela massa. Que é justamente isso aqui, é o quanto de calor que o corpo precisa receber para variar, para poder mudar de estado físico uma certa quantidade de massa do corpo. A unidade pode ser joule por quilograma, né, no SI, ou caloria por grama, na forma usual. O calor específico, eu vou falar bem rapidinho sobre isso. O calor latente, vamos comparar com o calor específico de uma substância. Vocês lembram que o calor específico de uma substância é quanto que um corpo precisa receber para 1 grama daquele corpo variar 1 grau Celsius. Nesse caso, é quanto que uma substância precisa receber para 1 grama variar a fase, variar o estado físico. Então, ele também é constante para cada substância. Ou seja, para o gelo virar água ou para a água virar gelo, existe o calor latente de fusão da água. A vaporização é um outro valor, mas ainda assim é constante na água ou no vapor. Então, sem mais delongas, a quantidade de calor para variar a fase é igual a massa vezes o calor latente. Que é justamente fazendo aqui, né, aquele cruzado aqui, e a gente chega nisso aqui. Então, vamos calcular o que a gente quer. Q1. Quanto vale Q1? A quantidade de calor para gelo virar água. É justamente esse aqui. Massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Eu não escrevi aqui, né, os dados pela primeira vez porque eu esqueci. Então eu vou ler aqui. São 200 gramas de gelo. Então eu vou colocar aqui. Q1 é igual a 200 vezes o calor latente de fusão, 80. Isso aqui equivale a 2 vezes 8, 16. Com esses 3 zeros aqui, 16.000 o quê? Joules? Calorias? Vamos descobrir. Lembra que na questão 3 eu falei para vocês que a constante que ia definir a unidade que a gente ia usar. Se eu usei 80 aqui, eu usei 80 calorias por grama. Então a massa ela tem que estar em grama, foi o que eu coloquei, e a quantidade de calor tem que estar em calorias. Beleza? Vamos calcular agora a quantidade de calor 2, né? Que é para a água esquentar. Essa vocês já estão careca de saber, para a água esquentar, ela precisa apenas variar a temperatura, não varia o estado físico. Então, a quantidade de calor 2, que eu vou colocar aqui, vai ser o quê? M vezes L? Não.
M, massa de água, que agora é água, vezes calor específico de água, vezes o ΔT da água. Então, a quantidade de calor 2 é, como todo gelo derreteu, é a mesma massa, né? 200. Calor específico da água, não anotei também, mas é 1 caloria por grau Celsius. Isso está na questão, tá? A questão normalmente ela diz o valor das constantes. Variação de temperatura é final menos inicial. A final é 30 e a inicial é 0. Ela foi de 0 até 30. Então é 30 menos 0. É sempre final menos inicial, tá, gente? Vou até... Ih, cadê minha caneta preta? Perdi minha caneta preta. 30 é a temperatura final e 0 é a temperatura inicial. Quantidade de calor é igual a 200 vezes 1, 200. 30 menos 0, 30. Então, é 200 vezes 30. Dois vezes 3, 6. Com esses 3 zeros aqui, 6.000 calorias. Acabou aí a questão? Não, a pergunta é quanto de calor ele precisa receber para ir de gelo a 0 graus Celsius até água a 30. Então, vamos somar. Quantidade de calor total é igual a Q1 mais Q2. Fechou? Então, vai ficar quantidade de calor total é igual a 16.000 mais 6.000. 16 com 6 é 22. Então, vai ficar 22.000 calorias. Aí você vai lá, a resposta é discursiva, não tem opção. Tá certo isso aqui? Não, né? Porque na questão ela fala assim: a quantidade de energia necessária em quilocalorias. Aqui tá em calorias. O que é quilo? É multiplicado por 1.000, né? Então, isso aqui equivale a 22 quilocalorias. Letra? É isso. Hoje o vídeo foi bem rapidinho porque eu estou exausta e promessa é dívida. Peço desculpas pelos dados que eu não coloquei aqui. Só que vocês têm que colocar, tá? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. E é isso. Até a próxima.